da Escola de, da Escola de Inverno. Eu sou a professora Maiara Roberta Martins, eu sou pesquisadora, né, do grupo de pesquisa em agricultura, alimentação e desenvolvimento GEPAD, então venho atuando com o grupo desde 2013. É, atualmente eu sou professora efetiva na Universidade Federal do Rio Grande, atuando nos cursos de turismo e no mestrado em História. Na pesquisa e na extensão, eu faço eu trabalho com temas, né, do turismo de base comunitária, bens comuns, patrimônio alimentar e turismo em áreas naturais. Então, eu estou bem feliz de estar mediando esse diálogo de hoje. E aí, a gente conduz, né, a sexta escola de inverno, né, com a coordenação da professora Kátia Grisa e da professora Fabiana Tomé, né, a professora Kátia da URGS e a professora Fabiana da Federal do Goiás. Então, que colocam essa proposta aí do GEPAD junto com o MDS, com o MDA e o Ministério do Meio Ambiente. E o tema geral da escola deste ano é Culturas e Sistemas Alimentares, né, de povos e comunidades tradicionais. A aula de hoje vai ter como enfoque territórios, territorialidade e patrimônio alimentar. Então, a gente desde já agradece, né, aos nossos convidados por terem aceito esse diálogo com o GEPAD. Então, a gente hoje, nesta aula, teremos o Carlos Guedes, do INCRA e também do GEPAD, seguido da Patrícia Bustamante, da Embrapa, e da Dona Maria Alaide, que a gente vai apresentar, né, também toda a questão dos movimentos, né, que ela participa das quebradeiras de Cocubabaçu. Cada palestrante, então, vai ter 20 minutos para proferir a fala, e aí eu vou avisando para cada um, né, quando faltar 5 minutos, e depois 1 minuto para encerramento. Então, já vou passar a palavra, né, para o nosso primeiro convidado, que é o senhor Carlos Guedes de Guedes. Ele possui, né, a graduação em Ciências Econômicas e o mestrado em Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, é analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário e possui experiência na área de desenvolvimento rural, regional, planejamento e orçamento público, e exerceu a presidência do INCRA entre os anos de 2012 a 2015, e atualmente também está trabalhando no cadastro ambiental rural. Então, o Carlos tem agora a palavra, né? E agradecemos também todos os convidados que estão nessa noite conosco. Bom, boa noite. Estão todos me ouvindo bem? Todas e todos? Legal. Sim, Bom, primeiramente, para mim sempre é uma honra estar aqui participando das atividades do GEPAD, que é um grupo que eu faço sempre questão de, mesmo com toda a minha dificuldade, participar, interagir, à luz da liderança da Kátia, do Sérgio, de toda a equipe, né, do Paulo, pela forma com que nos ajudam muito a refletir sobre o rural, sobre o Brasil que temos e que queremos, né? E, como bem dito pela Maiara, atualmente eu estou na diretoria do Cadastro Ambiental Rural, na coordenação de parcerias, né? E por isso que hoje eu fico em Porto Alegre, mas hoje estou em Brasília, porque essa semana a gente, inclusive, está numa atividade com todos os gestores ambientais estaduais no Brasil, né? Onde um dos temas que nós vamos debater é a questão do CARI para povos e comunidades tradicionais. Então, é muito oportuna essa atividade e um pouco do sentido da provocação que eu botei já no título de tratar das contradições, né? Porque é isso mesmo, né? Quer dizer, existem oposições, né, ao reconhecimento de direito territorial dos povos e comunidades tradicionais, né? Temos duas situações muito concretas, como que eu trago de exemplo aqui, que são das quebradeiras de Coco-Babaçu e dos quilombolas, né? E esse material que eu produzi, ele é baseado numa dissertação de mestrado de uma colega analista ambiental chamada Gabriela Berbiger,
né? É uma dissertação de mestrado que foi pautada basicamente em estudar as dores, tanto do parte das comunidades quanto por parte da administração pública, né? De compreender essas contradições. Então, eu vou ter a honra hoje de ter aqui a Kátia para me ajudar aqui a guiar e me controlar no tempo, né? Então, podemos ir adiante, né, Kátia? Nesse sentido, acho que a Cláudia Pinho, já na atividade anterior, você já fez essa caracterização, então eu não preciso, né, repetir sobre a diversidade dos povos e comunidades tradicionais do Brasil, né? Mas é muito importante sempre destacar, né, que dessa conquista que foi o Decreto 6040, né, que permite dar visibilidade para essas populações, e acho que vale a pena a gente, na lâmina seguinte, né, destacar um desses públicos, e aqui a dona Maria Laís aqui representa, né, que são as quebradeiras de coco babaçu, né, que são mais de 300 mil mulheres que sustentam essa luta e essa prática, né, de convivência do território em comunidade, com uma expressão muito forte no Maranhão, mas também presença no Piauí, Tocantins, estados em que, né, o Copabaçu está presente, e está presente essa luta dessas mulheres valorosas e que a gente vai ouvir depois com muita atenção, né? E é importante destacar, e aí já passo para a lâmina seguinte, né, que nós estamos falando de uma atividade que ela tem por si só essa riqueza do ponto de vista social, cultural, né, mas também econômico. Então, assim como a gente pode fazer um paralelo, né, de que anos atrás a agricultura de economia familiar ganhou um protagonismo do Brasil a partir dessa ligação entre o social, cultural e econômico, né, a gente pode ver que as populações tradicionais elas também têm luz, têm força suficiente para ganhar esse tipo de protagonismo, né? Então, quando a gente analisa pelos dados da pesquisa municipal, né, de extrativismo e silvicultura gerada pelo IBGE, nós estamos falando, né, de uma produção relevante, de renda, de valor da produção relevante, né, mais de 26 mil toneladas de amêndoas colhidas, quase 70 milhões de reais de valor bruto da produção, né, e que essas localizações no Maranhão, Tocantins e Piauí, que são os estados que mais se destacam, essa cultura ela tem relevância econômica. Indo adiante, né, acho que quando a gente traz também o tema dos quilombolas, né, esse é um tema que particularmente aqui o meu colega Vicente Marques, colega de INCRA, conhece também desse desafio que é introduzir dentro da agenda da reforma agrária, né, o reconhecimento da população quilombola, e a gente verifica alguns temas que já são elementos desafiadores desse processo, e por isso que a gente chama de contradições, né? Nós temos 1,3 milhão de pessoas, né, que se auto-reconhecem como quilombolas. Aqui nós não estamos falando só de população rural, né? Nós temos territórios quilombolas em área urbana muito expressivos, né? Então, são quase 8.500 comunidades espalhadas no Brasil, e que nós temos, fruto dessa complexidade do processo de reconhecimento de titulação quilombola, menos de 2% desses territórios que chegaram, né? E nem digo a titulação plena, porque alguns territórios ainda estão em processo de titulação, principalmente nas regiões, né, em que não há terra pública, e esse processo passa por desapropriação e retirada, né, de não quilombolas para destinação para populações quilombolas. E mais grave do que isso, né, a gente já começa a ver, a partir da análise da base do cadastro ambiental rural, a partir da própria análise que o INCRA faz, né, as sobreposições de territórios, sejam eles em processo de reconhecimento, sejam eles da expectativa do direito a ser reconhecido, com imóveis rurais individuais, né, sobrepostos. Aí, então, vocês podem ver
que uma análise feita já pelo INCRA, né, da caracterização de em torno de 17 mil imóveis que estão dentro dos processos, dos territórios quilombolas que estão em processo de regularização, e na base do CAR, mais de 12 mil imóveis, quase 13 mil imóveis, né, identificados dentro da base daqueles polígonos que foram alimentados no cadastro ambiental rural, né, em que a gente consegue ver a concentração dessas situações de aparente conflito, né, na Bahia, no Maranhão, em Minas Gerais, Piauí e no estado do Pará. Podemos ir adiante? Então, quando a gente recupera, né, esse processo da regularização quilombola, e é importante sempre dizer que a regularização quilombola ela é uma referência para os demais povos e comunidades tradicionais, né? Porque assim como a gente tem todo o processo de reconhecimento das terras indígenas, né, previsto na Constituição, a questão quilombola estava também prevista nos atos de disposição transitória da Constituição Federal, né? E as demais populações tradicionais não tiveram essa conquista do ponto de vista de um reconhecimento no âmbito constitucional. Mas isso não diminui o papel delas e a importância da luta de serem reconhecidas no marco legal, né, brasileira. Mas é importante trazer, né, essa discussão sobre a titulação quilombola, que está prevista na Constituição, mas que sempre foi objeto de uma disputa que não é só conceitual, né? Não é só da questão de uma interpretação sobre aquele conceito de suas terras, onde até o decreto 4887 de 2003 se entendia como suas terras exatamente a área que é ocupada pela população, né? Foi o decreto 4887 de 2003, no primeiro ano do mandato do presidente Lula, né, que se entendeu e que se traduziu que suas terras representam não só o que eles ocupam, não só o que a população ocupa, mas também, né, o direito à reparação do que foi historicamente ocupado, do que foi identificado como passível de reparação do direito dessas populações. E aqui a gente começa a ver as contradições, né, objetivas, né, quando você tem uma situação de expectativa de direito de reparação e, vamos chamar assim, um dos pilares da sociedade capitalista brasileira, que é a propriedade individual e constituída, né, nesse espaço que poderá ser objeto de caracterização do direito à regularização. Vamos adiante? E aí, nesse sentido, né, nós temos essas dimensões das contradições em diferentes aspectos, né? Na dimensão jurídica, na dimensão técnica, na dimensão ambiental e na dimensão social. E aqui eu queria pegar fundamentalmente no tema ambiental, que eu acho que quando a gente analisa, né, à luz do cadastro ambiental rural, né, nós não estamos tratando de um cadastro que gera reconhecimento fundiário. Inclusive, na lei do Código Florestal fala sobre isso. Mas, na prática, quando você desenha um polígono, né, e você diz que aquela área está sob responsabilidade de uma pessoa, seja ela proprietária ou posseira, e de que essa pessoa vai assumir a responsabilidade da proteção da vegetação nativa naquele espaço, naquela porção da terra, né, você está confrontando visões e percepções diferentes sobre a ocupação e uso da terra. Né? Então, você tem um regramento que é previsto pelo Código Florestal, pela Lei 12.651 de 2012, que ela é adaptada a um padrão, que é o padrão do processo hegemônico de ocupação da terra do Brasil, né? Ou seja, a partir da caracterização de imóvel rural, né? Só que você, ao mesmo tempo, tem uma outra dinâmica, que é a dinâmica de reconhecimento de direitos das populações tradicionais, em especial quilombolas, né? Que, ao mesmo tempo que você precisa criar, né, as condições de que aquela área pretendida ela consiga já, de alguma maneira, aparecer nos diferentes cadastros, você cria uma contradição objetiva que é a seguinte: quem está lá na Terra hoje, né, é responsável pela vegetação nativa que está lá. Quem ainda não está na Terra hoje, mas pretende aquela terra,
têm a expectativa de assumir aquela responsabilidade sobre a vegetação nativa. E essas contradições, elas aparecem muito concretamente, e vou dar um exemplo, acho que ficou na cabeça ou de quem vem acompanhando esses processos, né, de reconhecimento de direitos, de sobreposição com direitos já estabelecidos, né? Por exemplo, a nossa ministra Sônia Guajajara, né, ela é de uma comunidade, ela é de uma, né, de uma população indígena do Maranhão, em que essa terra indígena sofreu muito no seu processo de reconhecimento da área, né, quando os que ocupavam o território no entorno começaram a entender que, né, a terra indígena, acho que era Araribóia, se não me engano, ela ia se expandir para conseguir garantir o direito, né? Quem estava responsável por aquela porção da vegetação nativa simplesmente começou a degradar, a desmatar e a destruir, né, o que estava no entorno. Então, essas dinâmicas, né, de reconhecimento de diferentes direitos, de populações que ocupam ou pretendem ocupar, né, o mesmo espaço, porque já ocuparam aquele espaço em tempo anterior, né, e visam ter o seu direito de reparação, ela reporta elementos concretos de tensão e que, de fato, cabe ao Estado brasileiro tentar produzir sínteses que a gente saia desse perfil de conflito, né? Então, só pegando esse aspecto ambiental, que eu acho que a gente vai tratar muito disso na sequência do debate, né? Fundamentalmente, qual é o ponto de equilíbrio em que, do ponto de vista da ação fundiária, se busca por reconhecer esse direito e, ao mesmo tempo, não se exponha a vegetação nativa que está sob a responsabilidade que ainda está hoje lá, né? E esse é um dos grandes desafios que o cadastro ambiental rural enfrenta, tanto que quando ele foi criado em 2012, ele abriu essa possibilidade de fazer um cadastro ambiental de imóveis rurais, de assentamentos de reforma agrária e um público específico de povos e comunidades tradicionais. Podemos ir adiante? É... Guedes, você não consegue aumentar um pouquinho a sua tela para o pessoal enxergar os slides, por favor, por gentileza? Sou eu que Kátia, tô. Ah, É é que a não Kátia? apareceu a tela aqui no início. Eu vou tentar compartilhar novamente, só um minuto. Tá, beleza. Desculpa aí, Guedes, não, que isso. que não tá aparecendo a opção tela cheia aqui para mim agora. Aí vou tentar, se não der, a gente segue assim, acho que agora. Isso, não consegui, gente. Mas será que no Zoom ali não tem algum? Assim, ó. É o máximo que eu consigo. Explicação aí no chat de como fazer. Oi? Tem uma explicação de como aumentar a tela no chat. Eu não, deixa eu ver aqui. Não. Quem sabe a gente segue para não comprometer a fala do Guedes, pode ser? Pode ser. Guedes, desculpa. Kátia, mas só Tem- aumenta um pouquinho como tu tinha feito, Sim, já ajuda um pouquinho, aumentando ali na tela. Não fica ótimo, mas fica Isso. suficientemente bom. Obrigada. Guedes, você pode continuar. Aí daqui a pouco eu aviso quando faltar 5 minutos. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, pode continuar. Uhum. Então, eu praticamente antecipei essa tela, né, porque ela é o centro do nosso debate, né? O CAR, de alguma maneira, ele cria, né, esse dispositivo vamos chamar assim, de um croquis digital, porque ele demanda essa caracterização desse polígono para poder imputar responsabilidade sobre a proteção da vegetação nativa, mas que isso, de alguma maneira, gera uma expectativa de direito fundiário. Mesmo que na lei esteja dito que, né, isso não se trata de direito fundiário. Então, as comunidades se colocam, né, na condição de exigir um tratamento e um reconhecimento não só das áreas que efetivamente ocupam e sobre elas assumem a responsabilidade de proteção da vegetação nativa,
né? Como também sobre as áreas que são reivindicadas para a caracterização dos seus territórios e geração do patrimônio alimentar, né? E todos esses aspectos que a gente já conhece das características dos nossos povos e comunidades tradicionais. Podemos ir adiante? Então, hoje, basicamente, né, nós temos essa dor, vamos chamar assim, né, em que as comunidades são as mais impactadas, mas que também exige uma revisão dos nossos fluxos, dos nossos funcionamentos, né, do serviço público. Dona Maria Laídes vai falar da sua experiência sobre a coleta do coco babaçu, né, em propriedades que não são da comunidade, né, mas que tem uma legislação que permite o uso, mas que na prática enfrentam muitas dificuldades quando a porteira é fechada, né, e o uso livre é impedido, né, e que dessa forma, no cadastro ambiental rural, se percebe e se acolhe, né, a presença de povos e comunidades tradicionais, mas o grande debate é qual é a caracterização do território para fins do CAR e para fins da regularização fundiária. Então, essa ideia, né, do fluxo atual, né, de ter um cadastro padrão para povos e comunidades tradicionais, e aí se vocês forem ver, eu nem trouxe aqui, mas vocês forem ver lá no painel da regularização ambiental, na página do Serviço Florestal Brasileiro, nós temos mais de 3 mil cadastros de povos e comunidades tradicionais. Só que aí a gente vai olhar daqueles 3 mil, em torno de 1.200 cadastros daqueles foram feitos em Alagoas. E depois eu posso falar sobre Alagoas, por que aparece daquele jeito. Então, tem uma possibilidade, tem uma porta de entrada de um cadastro, né? Tem essa dificuldade de como que uma população tradicional declara reserva legal e APP, se só a forma de uso e de convivência com a natureza é diferente do padrão que o Código Florestal, né, prevê. Como enfrentar o tema das sobreposições, que é isso que eu acabei de dizer agora. Então, ou seja, você tem ali a área efetiva, você tem a pretensão territorial e tem outra pessoa ocupando e responsável pela vegetação nativa ali. Nós vamos simplesmente transferir a responsabilidade para quem não está ocupando a terra ainda? Esse é um debate importante que a gente precisa fazer. E aí, finalmente, os processos de validação, né, que, no nosso entendimento, né, cada vez mais os ensinamentos da Convenção 69, eles são importantes de serem aplicados como um processo de aprimoramento. Pode ir adiante? Sim. Guedes, agora temos 5 minutos, tá? Para Estou finalizar. chegando no fim. Não, tranquilo. Então, assim, do que eu já estava, né, falando anteriormente, ele aparece de uma forma mais concreta, né, que essas contradições estruturais, né, do ponto de vista da oposição dos processos de ocupação e uso da terra no Brasil, né, e, além disso, nós temos problemas de ordem técnica e institucional, concretamente. As nossas bases de dados não são as melhores ainda, sejam elas para os quilombolas, sejam elas para as demais povos e comunidades tradicionais, né? A falta de fazer um exercício relacionado à consulta prévia, né? Quando teve o processo inicial de ocupação da malha do cadastro ambiental rural e esse conflito entre os marcos legais, né? Que a gente observa muito claramente quando você vai conseguir colocar de pé, né, um fluxo voltado à população tradicional. Pode ir adiante? Sim. Então, aqui tem um desafio para nós, né? Voltei? Sim, estamos ouvindo Ah, agora. desculpa, gente. Não, fica Desculpa. tranquilo. A gente perdeu um pouco ali do final, mas pode retomar e Não, concluir. mas só para fechar, então, o tema desafiador é o quê? Né? É a gente pensar num processo de gestão e administração de terras em que essas dimensões ambiental e fundiária, né, elas consigam, de alguma maneira, construir uma nova síntese. É isso que nós estamos perseguindo enquanto administração pública e esse trabalho que a gente já está fazendo conjuntamente com o INCRA, né, em que tanto a conformidade fundiária quanto ambiental andem de uma forma síncrona,
e que possam respeitar a diversidade da ocupação de terra no Brasil, funcione como uma meta do ponto de vista do que a gente pode entregar para os povos e comunidades tradicionais, como uma referência do que nós esperamos de um processo de convivência, não, mas de coexistência da diversidade que existe no Brasil rural. É isso, gente. Perfeito, Guedes. Muito obrigada pela sua contribuição. A gente agradece. Então, a gente vai passar a palavra para a Patrícia Bustamante. E aí eu vou apresentar a Patrícia, então, para a gente ir para a nossa segunda fala desta noite. A Patrícia Bustamante é da Embrapa, né, Distrito Federal. Ela possui graduação em agronomia e o mestrado em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa. Ela é doutora em bioquímica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Realizou seu pós-doutorado no Instituto de Pesquisas pelo Desenvolvimento, IRD, na França, com ênfase em patrimônios locais. Atualmente é pesquisadora da Embrapa, né, na sede em Brasília, e é membro do Comitê Científico e Consultivo do Programa de Sistemas Engenhosos do Patrimônio Agrícola Mundial, o GIAS, que é da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Então, muito obrigada, Patrícia, por estar conosco. Então, a gente te passa a palavra e você tem 20 minutos para proferir a sua temática. E, mais uma vez, agradecemos a sua presença. Ô, Maiara, eu que agradeço. Uma alegria estar aqui, uma honra mesmo, uma satisfação muito grande estar fazendo parte da Escola de Inverno desse ano. Eu estou vendo alguns amigos, alguns queridos aí no pessoal, a Semiramis, né, que é minha colega aqui na Embrapa, Renata Menache, que muitas coisas que eu vou dizer aqui, ela estava presente, vai ser muito bom também, e João também está por aqui, então eu estou muito feliz, foi muito bom ouvir o Guedes também, né, dessa iniciativa, e assim, para mim, vamos dizer, essa questão, né, do patrimônio alimentar, eu queria fazer uma menção aqui, foi me apresentada pela Juliana Santilli, que já não está entre a gente, mas sempre que eu falo disso eu me lembro muito dela, e é uma pessoa muito querida, que me apresentou a Sônia Menezes e a Fabiana. Então, que me trouxe até aqui. Então, é uma alegria para mim também reviver, né, esses contatos, esses momentos assim tão bons. Então, eu vou aqui começar dizendo nessa temática, né, territórios, territorialidade e patrimônio alimentar. Pode seguir. O roteiro que eu previ, né, isso, a gente falar um pouquinho sobre a Embrapa Alimentos e Territórios, e talvez a Semiramis, que está aqui, vai poder me ajudar também, e de alguns projetos que a gente desenvolveu por lá. Eu estive na Alimentos e Territórios entre 2019 e 2024. E agora eu estou na Embrapa Sede, em Brasília. Mas nesse período na Embrapa Alimentos e Territórios, a gente teve alguns projetos que eu gostaria de conversar com vocês sobre eles, abrir debate sobre eles, que foi o Boleiras das Alagoas, o GIAS, né, que é um programa da FAO para reconhecimento de sistemas agrícolas tradicionais, e falar um pouco do prêmio Dom Helder Câmara, que nós também tivemos a oportunidade de conduzir. Para mim, são exemplos que, ao final, vão nos dar essa questão da noção do território, da territorialidade e da cultura alimentar. Então, no final, a gente faz um resumo disso tudo para encaixar no tema da aula e fazer uma reflexão sobre isso. É a ideia desses 20 minutinhos. Então, vamos lá, vamos em frente. A Embrapa Alimentos e Territórios, ela foi criada em 2018, ela fica em Maceió e Alagoas, e ela tem as seguintes linhas de pesquisa: antropologia, sociologia da alimentação, signo distintivos de qualidade, origem e certificação, circuitos de produção e consumo de produtos agroalimentares, sistemas agroalimentares diferenciados, biodiversidade e patrimônio alimentar, agregação de valor, gastronomia e turismo rural, nutrição e saúde. A Embrapa tem mais de 50 anos, a Embrapa Alimentos e Territórios é a nossa caçula, né? Acabou de fazer, agora em junho, acho que 7 anos, né? De 2018 para cá, exatamente. Então, é uma Embrapa totalmente diferenciada. São
não tem que ser. Então, a ideia da Embrapa Alimentos e Territórios, isso retirado do documento, né, e do site da Embrapa Alimentos e Territórios, é impulsionar projetos inovadores, agregar competências, ser um polo para a formação de rede de especialistas que estão, e entre os pontos de destaque na atuação da Embrapa Alimentos e Territórios está a identificação de produtos típicos, de nichos de mercado e de vocações gastronômicas, territoriais, com potencial para promover o desenvolvimento local e regional. Essa é uma maquete da Embrapa Alimentos e Territórios, porque atualmente ela está trabalhando, ela está na Secretaria de Agricultura do Estado de Alagoas, mas no dia 12 de dezembro está prevista a inauguração do centro de pesquisa que segue essa maquete, uma antiga fábrica de tecidos, que vai ter os laboratórios, os campos de experimentação, e tudo isso. Quando eu cheguei na Embrapa Alimentos e Territórios, nós éramos muito poucos mesmo, eram 4 ou 5 pessoas, né? E quando eu saí, já tinha mais de 40 pessoas ali. Então, um dos projetos primeiros que foram desenvolvidos lá foi o de Boleiras das Alagoas, e eu vou dizer por quê. O próximo slide, por favor. Então, em 2018, olha aí, quando a Embrapa chegou, saiu essa notícia no jornal, que as boleiras de Riacho Doce estavam pedindo apoio. E a nossa chefia, na época da Embrapa Alimentos e Territórios, preocupada com isso, pediu que a gente fosse atrás de que tipo de apoio que elas precisavam, porque, sem dúvida nenhuma, o bolo é vamos dizer assim, o corpo Boleiras, né? Porque é um corpo coletivo de mulheres que trabalham com essas receitas de bolo que são muito típicas da região Nordeste, muito diferente do bolo que a gente conhece aqui no Sul e no Sudeste. São bolos basicamente feitos com 4 ingredientes: milho, mandioca, coco e açúcar, né? E são bolos que têm vários formatos, né? Ele tem a brasileira, tem o grude, e é um bolo tão típico que tem, assim, não só quem faz, mas quem consome também não consegue passar uma semana sem consumir. É uma coisa que faz parte da cultura do local e realmente é uma coisa extremamente especial, assim. Então, na maioria, mulheres, né, que fazem esses bolos, elas conseguem, vamos dizer, uma renda própria, e isso as viabiliza, e elas estão espalhadas por toda a cidade de Maceió, e muitas no estado também, e a gente fez um estudo, na verdade, para identificar justamente essa questão. O primeiro município que trabalhou conosco foi Coqueiro Seco, mas logo eles convidaram um município muito próximo de Maceió, tá, a 16 quilômetros de Maceió, e um outro município que é Santa Luzia do Norte. Coqueiro Seco tem uma pegada mais urbana, mas Santa Luzia é muito rural, é mais no alto, e Santa Luzia do Norte ela tem registro de um quilombo desde 1663. É uma cidade antiga, tem uma igreja muito antiga, e esse bairro quilombo produz bolos. Então, nós vamos trabalhar num quilombo urbano, né, ou periurbano, em Santa Luzia do Norte, que tem o bolo como, vamos dizer assim, produto principal da renda das mulheres, né? E ali a gente, então, conseguiu compor um grupo de 10 mulheres, entre Coqueiro Seco e Santa Luzia do Norte, tem uns rapazes também que fazem parte, e montamos esse projeto Boleiras das Alagoas junto com eles, que da questão da capacitação que eles estavam sentindo necessidade, e que depois nós estávamos em época de pandemia, gerariam os cursos EAD que poderiam ser multiplicados por todo o Estado. Sempre com a participação delas. Essa era a nossa ideia, e, além disso, fazer um estudo socioeconômico dessa turma das boleiras, desse corpo, né, território aí, que são as boleiras das Alagoas. Podemos seguir, então? Nesse período, no estudo socioeconômico, a gente trabalhou basicamente com esses municípios que estão citados aí, e nós fizemos um conjunto de 9 encontros de temática de interesse das boleiras, que foram disponibilizados no formato de curso, tanto no YouTube quanto no eCampo, que é a base de cursos online da Embrapa. Depois, ao final, a gente conseguiu, né, com o grupo que está aqui, nós escolhemos a cidade de Pão de Açúcar para ser o local onde a gente botaria a semente de uma rede
das Boleiras das Alagoas. E ali a gente fez um grande evento que teve a participação da Sônia Menezes e da turma também de Sergipe, onde o bolo já é patrimônio cultural. E depois a gente fez um estudo antropológico na questão do patrimônio cultural, e isso culminou que a dona Carminha, que é de Coqueiro Seco, virou mestre de ofício. É um patrimônio vivo de Alagoas. E a dona Carminha de Coqueiro Seco, logo ao final do projeto, ela recebeu essa menção. Então, esse é um projeto que foi desenvolvido ali, né, com esse grupo. Tão pena ter que falar tão rápido, mas a gente vai em frente aqui, então, agora para falar da segunda experiência. A segunda experiência que a gente teve... aqui eu estou trazendo algumas imagens da dureza que é esse trabalho e da diversidade que é esse trabalho. Né? Aqui nós temos uma mulher ralando a mandioca, e depois, ralando assim, descascando a mandioca, depois a gente tem um senhor que está ralando essa mandioca, sentadinho no banquinho, um instrumento que eles têm. Depois a gente tem o forno, que é típico, é uma construção típica, é um forno que ele tem esse buraco onde, tá vendo? Ela faz dourar o bolo, não é dentro do forno, é do lado de fora do forno. E esse forno tem uma base em cima, onde ela faz a tapioca e os outros que são de chapa. Essa é a dona Carminha, patrimônio vivo do estado de Alagoas, e uma boleira. Então, os bolos, esse aqui é a reunião que nós fizemos da rede, né, ao final do projeto, com as boleiras, e ali a gente tem os bolos de macaxeira, bolo de milho, bolo de baçapuba e outras iguarias que tem de nome grude, a brasileira, a tapioca, e o pé de moleque não tem nada a ver com o pé de moleque com amendoim. É esse pé de moleque que a dona Carminha está fazendo aqui do lado, que é um bolinho de maçapuba que é enrolado na folha de bananeira e que todo mundo adora. Né? E que você... uma vez eu estava indo para Recife, peguei aquelas vans que vão para Recife, e eu estava ouvindo as meninas na frente contando histórias, né, delas. Eu adorava quando eu saía pequenininha para ir para as praias do norte, do litoral norte, e a gente saía sem tomar café e tomava café no Riacho Doce, que é onde estão as boleiras ali no caminho para Riacho Doce. Isso faz parte da cultura e da família, da herança cultural de Alagoas e da memória afetiva de Alagoas também, os bolos. Então, na sequência, eu vou falar de um outro projeto que a gente também desenvolveu, baseado nessa experiência que a gente tem lá em Roma, na FAO, que é um órgão das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que desenvolve há mais de 20 anos um programa que chama GIA-CIPAM, Sistemas Importantes do Patrimônio Agrícola Mundial. Ele elege, né, ele reconhece sistemas agrícolas tradicionais no mundo todo. Atualmente, são 99 sistemas agrícolas tradicionais reconhecidos em 29 países. O Brasil tem 2 sistemas agrícolas tradicionais reconhecidos como patrimônio agrícola mundial. São os apanhadores de sempre-vive em Diamantina e a erva mate soberaraucária no Paraná. E eles, para esse reconhecimento, eles consideram 5 critérios: a segurança alimentar, a conservação da agrobiodiversidade, a valorização do conhecimento tradicional, a cultura, a cosmologia e a organização social e o manejo sustentável da paisagem. Nós, baseados nessa iniciativa da FAO, nós conduzimos, enquanto estávamos em Alagoas, o prêmio, que é o Dom Helder Câmara para Sistemas Agrícolas Tradicionais. Aí vem o próximo slide. Ao fazer esse prêmio, a gente... prêmio Dom Helder Câmara para Sistemas Agrícolas Tradicionais do Semiárido Brasileiro. A gente não utilizou os 5 critérios, a gente somou mais um. A gente colocou segurança alimentar, conservação da agrobiodiversidade, valorização do conhecimento tradicional, cultura, cosmologia e organização social, manejo sustentável da paisagem e acrescentamos mais um, as receitas tradicionais. Isso gerou um livro que vocês podem acessar, acho que a Fabiana está colocando o link, e esse livro enumera as 12... Nós recebemos 35 inscrições, algumas a gente não conseguiu classificar por causa dos critérios, mas 19 foram classificadas e dessas 12 foram pré-selecionadas. Então, essa premiação, sendo que algumas ganharam prêmios ao concurso.
Por que que a gente faz prêmio, gente? A ideia não é ranquear de forma alguma. O prêmio é o único recurso, né, quando a gente trabalhou com essa estratégia no BNDES, que você entrega sem precisar de prestação de contas. Então, a intenção não é ranquear, todos têm igual importância, a intenção é poder entregar um recurso para essa comunidade ou alguma atividade sem precisar essa prestação de conta por parte deles, que inviabilizaria, de certa forma, como a gente vê um projeto aí que elas têm muita dificuldade de prestação de contas. Então, aí a gente teve 4 quilombos que foram 4 tipos de população tradicional que nós reconhecemos: os assentados de reforma agrária, os quilombos, os indígenas e os fundos de pasto. Né? Então, não, vamos continuar ali mais um pouquinho naquele primeiro slide, por favor. Então, aqui, né, eu trouxe várias informações aqui, porque todas estão no livro. Então, a tradição culinária está no livro, vocês vão poder ver. E a riqueza, então, eu queria dizer uma frase aqui que está no livro, que a gente tirou de lá, porque uma das visitas que eu fiz pessoalmente foi no Quilombo Tapuio. E ali foi muito impressionante a ver, basicamente, mulheres também, famílias de mulheres que, na verdade, têm uma tradição de 6 gerações vivendo naquele mesmo lugar no Piauí e que, assim, trazem essa tradição, que eu estava até conversando com a Fabiana antes um pouquinho da gente entrar aqui, da gentileza, do receber bem, sabe, assim, da generosidade. E muito impressionante como a gente é recebido, é muito impressionante os pratos que são feitos, como são feitos, e assim, numa partilha, e é tudo muito bom. Esse pessoal do Quilombo Tapuio, por exemplo, é reconhecido como guardião da galinha de canela preta. Então, é um prato maravilhoso que você consome, e ali eles falam, né? Tem até uma frase que eu também pus ali: ninguém, no Tapuio, vamos dizer assim, ninguém casa, ninguém nasce sem farofa, entendeu? Festa tem que ter farofa, senão não acontece. Então, ali nesse livro, que vocês têm o link aí no chat, vocês vão ver os 12 com a sua culinária e com a sua, vamos dizer, comida, né? A sua comida, o seu modo de fazer. Bom, seguindo, então, nessa Patrícia, premiação, só para te diga. avisar que tem 5 minutos, tá? Só Então, para te estou no avisar. penúltimo slide. Não, Então, vamos tranquilo. lá. A comunidade quilombola Tapuio, então, essa eu botei aí, podemos seguir. Então, vamos seguir. Mais um, por favor. Pode seguir esse aí. E como prêmio, uma das coisas... Não, mais, volta um, por favor. Como prêmio que a gente colocou... Volta um, por favor. Isso. Nós fizemos uma troca de experiência entre os 12 na Serra da Barriga. Aí, agora mudou de novo. Eu queria falar da Serra da Barriga. É o próximo slide. Isso. Aí nós fizemos uma troca de experiência. A Renata Menache estava em tudo isso, gente. Ela me acompanhou nisso tudo. E na Serra da Barriga, então, a gente fez todas essas receitas que estão no livro, foram feitas pelos participantes do prêmio. Né? Eles foram para a cozinha. A Serra da Barriga é onde é o antigo Quilombo dos Palmares. É um parque hoje cultural que está em Alagoas, onde era o Quilombo dos Palmares, e eles, então, serviram, né, essas maravilhosas receitas para a gente, comida maravilhosa lá nesse dia em que a gente fez a troca de experiências. O pessoal do SESC nos ajudou, levando, né, o mise en place, tudo direitinho, e nós tivemos uma patronesse, vamos dizer assim, que foi a mãe Neide do IA, que está aqui nessa foto que está no fundo amarelo, que tem um restaurante Baobá na Serra da Barriga, da comida afro-brasileira. Então, a gente pôde conhecer a história de Zumbi com eles, estar nesse espaço incrível com a mãe Neide. E a mãe Neide é uma pessoa também que é patrimônio vivo em Alagoas. Ela tem mais de 300 filhos adotivos. É uma pessoa extraordinária que mantém esse restaurante Baobá e foi a pessoa que nos recebeu na Serra da Barriga, quando todos fizeram os seus pratos típicos que estão no livro e a gente pôde experimentar. Então, agora eu vou fazer o último slide, que é de resumo e reflexão. Eu queria passar isso. Território e territorialidade se unem para formar a cultura alimentar. A comida é como um livro, ou como um mapa, que conta a história de um lugar. Onde ele é o território.
E como as pessoas vivem, se relacionam e se identificam com ele, é a territorialidade. O território oferece os ingredientes. A territorialidade trata de como eles são usados e o significado que eles têm. Juntos, eles criam a cultura alimentar, que é a expressão de um povo em seu espaço, seja na panela, na mesa ou na forma de compartilhar. E agora eu faço uma reflexão. O bolo é um caso muito típico disso. Aí eu faço uma reflexão. O que podemos dizer quando uma comida da cultura alimentar da Amazônia, por exemplo, como o açaí, vira um produto de demanda global? Então, eu queria motivar o debate nesse sentido. Né? O que a gente ganha e o que a gente perde, né, quando a gente leva um produto da cultura alimentar para uma escala global. Bom, aí eu queria agradecer, estou terminando aqui, então vamos lá. Eu agradeço ao MAPA, que financiou a pesquisa das boleiras das Alagoas, ao projeto Dom Helder Câmara, que financiou o prêmio SAT, aos colegas queridos da Embrapa em Alimentos e Territórios, aqui na presença da Semiramis, que está acompanhando o curso, a Sônia e a Fabiana, né, que me trouxeram para essa temática. A Soninha teve muita paciência comigo lá, morando pertinho de mim. E as boleiras e os amigos das populações tradicionais peleados pela troca, e ao GEPAD, o MDS, o MDA e o MMA, por essa incrível oportunidade de participar da Escola de Inverno. Muito obrigada, gente. Bem, muito obrigada, Patrícia, por todo o seu olhar, né? Acho que muito afetivo e acolhedor aí com as comunidades. Acho que é um trabalho incrível, né? E a gente vê tantos colegas também envolvidos aí na tua jornada, então isso é muito gratificante. Me lembrou bastante, né, quando eu fiz também meus trabalhos no Vale do Ribeira, bem assim, as comunidades, todo esse olhar, né, sobre a alimentação, sistemas agrícolas, então é muito gratificante a gente ver as outras experiências também. E agora, né, a gente vai passar a palavra, então, para uma liderança, né, desses movimentos, que vai poder também explanar aí toda a sua experiência, as suas vivências. Então, a gente fica muito feliz por estar recebendo, né, a dona Maria Alaide, que vai poder se somar, né, a esses palestrantes na noite de hoje. Então, eu vou apresentar brevemente, aí depois a dona Maria vai poder falar ainda melhor, né, para todos nós das suas experiências. Então, ela é a coordenadora geral, né, do movimento interestadual das quebradeiras de Cocubabaçu. Ela é quebradeira de Cocubabaçu, do Médio Mearim do Maranhão. Eu acho que é isso, né? A dona Maria representa um coletivo de mulheres quebradeiras dos estados do Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins. Então, eles integram aí, né, todo esse movimento, os esforços aí dos biomas amazônico, do Cerrado e da Caatinga. Esse movimento vem lutando aí pelo fortalecimento comunitário, pelos direitos territoriais das quebradeiras de Cocubabaçu, especialmente aí para o fortalecimento, né, das mulheres e da juventude dos povos tradicionais. Então, eu passo a palavra para a dona Maria Laide, e que ela possa, então, nos abrilhantar, né, com as suas palavras e com toda a experiência que ela tem nesses territórios. Está me ouvindo? Não sei se ela... Aí. Bem. Pena que na fala do Carlos eu ouvi pouco, né? Porque fiquei entrando e saindo, caindo e tornando a entrar. A gente teve aqui que mudar para dar dos móveis para poder suportar. Mas a minha apresentação é essa aí mesma, que a Maiara fez, né? E fica difícil, assim, para mim, uma quebradeira de coco, falar com a sistematização feita como pessoa igual Patrícia e como também o Carlos, né? E que vem trazendo elementos aí das políticas para a gente compreender bem o tema em que a pesquisa dessas grandes pessoas, enquanto estudantes, pesquisadores das universidades, propõe para nós, enquanto povos e comunidades tradicionais e quebradeira de coco, numa situação de resistência. Esse tema
que nós agora estamos colocando através de memórias, através de experiências já escritas, experiências vividas, que é sobre a alimentação enquanto patrimônio dentro de territórios e considerado de forma ampla em territorialidade, é um tema que envolve pessoas que realmente parte de uma exclusão social e essa exclusão social ela se dá através de falta de terra para plantar, falta de acesso para produzir, e aí eu coloco a produção que envolve todas as espécies de desenvolvimento das culinárias, quando se trata da tradicionalidade alimentar de cada um de nós, de povos e comunidades tradicionais, em que se tem como base para essa cultura alimentar os produtos da agroecologia, da sociobiodiversidade, da agricultura familiar. Aí eu vou fazer uma síntese pequenininha da nossa história para poder entrar na história de como se constituiu o MICCB. Nós, do Maranhão, do Pará e do Piauí e Tocantins, vivemos esse dilema em 70 e 80 todinho de uma luta que nós chamamos Lei na Marra. A Lei na Marra foi aquela em que nós, para quebrar o babaçu, pudemos entrar em propriedade cercada, escondida dos patrões, e se não quisesse entrar escondida, a gente precisava quebrar o coco de metade e a gente precisava vender a amêndoa pela metade do preço. Essa situação implica na questão da inflação que nós chamávamos carestia. Implica também na forma em que as mulheres eram bem submissas de dizer amém para toda a situação doméstica. E aí nós começamos a se organizar a partir dessa necessidade, enquanto pessoas que participou de formação junto à motivação das igrejas católicas, dos sindicatos, e nós demos o nome de formação de escola sindical. Começamos a se organizar em clubes de mães, começamos a se organizar deixando o nome a ser delegadas sindicais, a ser representante de associação comunitária, mas também a gente participava de reflexões que podia responder para nós mesmos, igual aquelas que são feitas na campanha da fraternidade, na campanha do Natal em Família, onde teve uma que perguntava para onde vais. E essa pergunta deu uma boa reflexão, que nós dissemos que ia lutar. E a luta começou na Pastoral da Criança, a luta começou num coletivo fazendo hortas comunitárias, e daí em diante a gente foi percebendo de ampliar a nossa participação enquanto mulher. E até que todas nós resolvemos criar os nossos espaços. E todos esses estados do Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins tinham seus espaços para fazer o debate, para fazer a discussão enquanto mulheres que não tinham terra. Mulheres que estão dentro de uma diversidade que é composta de brancas, pretas, negras, de todas as cores, indígenas, sem terra, mas que precisa viver a partir do que existe na terra. E a gente sempre compreendeu a palmeira enquanto mãe
que nos criou, que criou os nossos filhos e vai criar nossos netos. A gente tem essa palmeira enquanto sagrado pela vida das mulheres. E aí, assim, a coisa foi andando, e quando deu em 91, a gente resolveu ocupar o Centro Histórico de São Luís para tentar explicar para toda a sociedade, que era nós internamente, que a gente tinha necessidade de avançar sobre direitos. E a gente puxou muito a questão, inicialmente, do direito à saúde, do direito de viver, o direito de entrar e sair, mesmo em propriedade privada, mas que era muito ameaçada pelos proprietários. Pelo direito de ter como vender a amêndoa num valor digno, e aí entra a questão da organização da produção, com a criação de cooperativa, que essa cooperativa organiza tanto a compra da amêndoa quanto o aproveitamento integral do babaçu, que no nosso caso é feito, é extraído o mesocarpo, aí a gente faz o azeite, aí com o mesocarpo a gente faz biscoitos e já fornece para as merendas escolares, o PA, o PENAI, o PAA. A gente acessa PGPM Bio, e isso enquanto conquista dentro do movimento. A gente se organiza em eixos, terra, território, Babaçu Livre, produção agroecológica no sistema cooperativista, fortalecimento institucional, e agora foi criado um departamento que a gente chama da juventude, também com espaço de educação contextualizada, que é para a formação de novas lideranças, qualificando elas para dar sequência à nossa história de luta. Agora, entrando nessa parte do patrimônio, enquanto o patrimônio territorial e alimentar, enquanto mulheres, é isso que nós estamos fazendo. Nós temos assento no Conselho Estadual, nos Conselhos Municipais, no Conselho Nacional. Nós temos espaço garantido no CNPCT, que também discute o direito de todos os povos e comunidades tradicionais, que ajuda a refletir nesse elemento que já trouxe aí o Carlos, quando se trata de regularização e reconhecimento tradicional dos territórios em que todos nós estamos lá para fazer os nossos rituais, para fazer a nossa resistência, para fazer as nossas culturas acontecer, saindo assim com uma garantia alimentar diante daquilo que a gente produz. As quebradeiras compreendem que a gente que nós somos aquilo que a gente come. Mas nós trazendo o impacto vivenciado da década de derrubar as palmeiras, de cortar as palmeiras, de cortar o cacho do babaçu, a gente nunca parou de enfrentar os grandes proprietários, que hoje a gente chama de matopiba, de agronegócio, de implantações de poços de gás, de pulverização aérea. Essa situação bate na nossa porta, que implica a realização das demandas dos nossos eixos de trabalho. Então, as quebradeiras continuam nessa luta, e como o tema chama a gente para construir dentro de um coletivo, compreendendo o que é ser uma construção de resistência por terra, o que é ser um território onde todos os povos e comunidades tradicionais encontram, para dizer, nós estamos livres enquanto território de Mariatório, enquanto faxinalense, enquanto mangabeira, enquanto mulheres que produzem agricultura familiar, enquanto outros povos de fundo e feixo de pasto, povos de terreiro, ciganos,
Nós somos mapeados 28 segmentos em que as quebradeiras de coco Babaçu estão tendo assento também. E nesse contexto, continua o mundo, o Brasil, e nós sentindo os maiores impactos quando se trata desse desrespeito e a estrutura brasileira de parlamentares que tem no Brasil, que não deixa nós avançar no sentido de como a gente ter políticas onde a gente possa considerar estruturante, que são para manutenção nossa, ali onde a gente nasceu, cresceu, se criou e teve filho e pretende fazer a nossa Páscoa. Em 97 foi a primeira lei de Babaçu livre que nós tivemos em município, enquanto quebradeira. Hoje nós temos 19 leis municipais, mais uma está em tramitação. Temos 3 leis estaduais, que é uma no Piauí e outra no Tocantins e uma no Maranhão. Temos um único território regularizado enquanto território de comunidade tradicional. Mas até hoje o que a gente afirma é que quem tem política para manter o seu direito de viver e produzir a sua alimentação dentro de um patrimônio são os quilombolas e os indígenas. Nós, o movimento de quebradeira de coco, não tem essa política para a gente se estruturar. Então, é uma luta para combater o desafio do agronegócio. E, nesse sentido, eu posso falar para vocês que a gente resume a nossa história em resistência com o tema participação democrática. E nessa democracia é a gente vivenciar o direito que a gente está custeando dentro desse coletivo de luta por bem viver. Nós também estamos na luta comum. Essa luta comum é que todos os CAR, que aí foi enfatizado, seja coletivo, que os reconhecimentos tradicionais sejam coletivos, que se mantenham nossos direitos dos mercados institucional, porque essa economia que nós temos do Babaçu e demais frutos da sociobiodiversidade é uma economia produzida por mulher, para a família e com a família. Ela também faz uma afirmação da nossa identidade, que a gente tinha vergonha de ser quebradeira e hoje a gente não tem mais. Essa luta também leva a voz em busca dos direitos humanos como um todo. E a gente, nesse contexto todo, tenta viver a resistência, só afirmando nos territórios, dentro da convivência de política cultural, territorial, política da importância da floresta do Babaçu em pé, e luta também pelo patrimônio cultural que somos dentro desse coletivo. Aí eu termino a minha fala com uma animação aqui que a gente sempre faz entre nós pelo desacato que a gente tem quando se alegra pela felicidade que tem de ser mulheres e que tentou avançar se libertando da cozinha, não tanto, mas criando tripla identidade, é que diz o seguinte: ei, não derrube essas palmeiras, ei, não devore os palmeirais. Você sabe que precisa preservar. Aí vem o verso: mulher parada deixa de ser tão nervosa. Seja um pouco corajosa, segura na minha mão, porque lutamos juntas com coragem e com amor, para o governo dar valor a essa nossa união, também a nossa produção. Ei, não derrube essas palmeiras, ei, não devore os palmeirais. Você sabe que precisa preservar as riquezas naturais. Eu termino a minha fala com esse verso para reanimar esse coletivo em que a gente está
convidando para construir a resistência por terra, território, babaço livre, contra agrotóxico, faz convite a todos esses povos, inclusive vocês, enquanto pesquisadores, para a luta pela demarcação, regularização fundiária, reconhecimento tradicional, política nacional estruturante e não paliativa. Muito obrigada. Merece muitas palmas, Dona Maria Laide. Muito obrigada mesmo pelas suas palavras, por toda a luta, né? E todos os coletivos aí que a senhora representa. Enfim, a gente fica bem emocionado, porque é uma luta bem grande, que bom, né, que está tendo aí um estímulo à juventude a continuar. Exato. E né, acho que aqui, né, como grupo, como pesquisadores, a gente está, né, lado a lado com essas comunidades, né, para a gente, junto com os dados, né, com o teor científico, a gente potencializar, né, ainda mais essas defesas, né, que é para todos, né, os nossos bens comuns aí que a gente precisa aí levar adiante e para as próximas gerações também.